Amados, bom dia, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Hoje, dia 24 de dezembro, estamos aí terminando, né, amados? Terminando o ano, semana que vem já é 2026, e nós estamos aqui firmes, né, buscando o conselho do Senhor para nossas vidas diariamente, olhando para a sua palavra e nos alimentando, né, amados? Nos alimentando diariamente. Jesus deixa claro quando ele diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E a gente, às vezes, se alimenta só do pão, só daquilo que nós vemos. A nossa alma vai ficando fraca, vai ficando debilitada, e a gente não se percebe, né? Até que nós estamos fracos demais e distantes do Senhor. Não seja esse o nosso caso. Estamos tratando nessa semana da questão da fé e do arrependimento, e hoje a gente queria tratar um pouco sobre a diferença que a fé faz na nossa vida. A fé não é uma teoria, não é uma ideia, uma filosofia. A fé realmente ela muda a forma como nós vivemos, ela muda a realidade. Essa é a resposta que nós vamos dar para a pergunta que foi feita no vídeo, se realmente a fé muda as coisas, né? Mas não da forma como nós temos visto, de uma forma mágica, de uma forma mística, onde você dá provas da sua fé e Deus, em função, então, dessa prova da fé que você dá, Deus faz milagres, maravilhas, resolve problemas imediatos, problemas financeiros, problema de saúde. Deus pode fazer tudo isso, é claro que sabemos que pode. A Bíblia tem exemplos, né, em que pessoas são curadas pela fé. Não estamos dizendo que isso não é bíblico, mas nós precisamos entender a essência da fé. Qual que é o principal propósito da fé? E não pegar pontos específicos e tratar em cima desses pontos específicos nós criarmos toda uma doutrina, uma teologia, sem considerar de forma mais ampla como a Bíblia trata a fé. Vamos começar, queridos, com Efésios 2:8, quando diz assim que vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então veja que eu queria ressaltar aqui, queridos, que a fé ela é fundamental, entre outras coisas, porque sem fé não tem salvação. A fé é o meio pelo qual a graça opera na nossa vida. A graça de Deus chega até nós, nos trazendo salvação, nos trazendo regeneração, justificação, santificação, por meio da fé. A fé é o meio pelo qual nós somos alcançados pela graça de Deus. Agora veja, a graça de Deus, por meio da fé, não somente nos traz salvação. A graça de Deus, ela nos capacita, ela nos ensina a viver, ela nos fortalece, percebe? Então, a fé, ela nos traz salvação para a vida eterna e ela nos capacita a viver o agora de uma forma que glorifique a Deus. Veja, Hebreus 4:16 diz assim: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia em tempo e ajuda, né, em tempo oportuno. Aqui você vê que nós vamos receber a graça de Deus sempre por meio da fé para nos ajudar quando for preciso. Momentos que todos nós passamos de dificuldade, dores, aflições, o coração fica pequeno, e nós precisamos da graça de Deus para nos fortalecer, para abrir os nossos horizontes, não tirar daquele, às vezes, aquela angústia, né, que muitas vezes faz o nosso coração se apequenar. Então, a graça de Deus, ela nos fortalece, e ela nos fortalece quando nós temos fé. Todos nós passamos por situações e nós precisamos, não necessariamente todos nós queremos, mas aquela situação ela não vai ser desfeita, porque eu tenho fé, mas por meio da fé, a graça vai me capacitar a vencer aquela situação e no final daquele processo me tornar mais maduro. Tito 2:11 diz assim: pois a graça de Deus foi revelada a todos, e a todos traz salvação. De novo, né? Já tratamos disso. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos nesse mundo perverso. Então veja, queridos, para que nós possamos
abandonar o estilo de vida que o mundo prega ser certo, para que nós possamos vencer os prazeres pecaminosos que estão dentro de nós, como diz aqui, neste mundo perverso, a gente precisa da graça de Deus. É a graça de Deus, é essa capacitação que vem do alto, que nos dá discernimento, sabedoria, entendimento, para nós abandonarmos o estilo de vida, como 1 Pedro 18 fala também, um estilo de vida vazio, fútil, pecaminoso. E para que essa graça nos alcance, nós precisamos, de novo, ter fé. 2 Timóteo 1:1 fala assim: meu filho, seja forte ou fortaleça-se por meio da graça que é em Cristo Jesus. O crente precisa ser forte, gente. Precisamos estar prontos para levar a pancada, termos dificuldade, vencermos as aflições desse mundo. Jesus deixa claro, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos ter um espírito de poder, 2 Timóteo 1:7 fala sobre isso, um espírito de poder, não de medo, não de covardia. Então nós precisamos da graça de Deus para nos fortalecer, e essa graça, de novo, ela só vem por meio da fé. Tiago 4:6 diz assim: contudo, ele generosamente nos concede graça. Como diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, essa graça, amados, que chega por meio da fé, ela só chega a nós se nós nos humilharmos diante de Deus, ou seja, reconhecermos que nós precisamos do Senhor. Muitas vezes as pessoas são muito orgulhosas, acham que não precisam do Senhor, não são humildes e, consequentemente, não exercem a sua fé. E muitas vezes é a própria religiosidade que impede que nós exerçamos a nossa fé, que não sejamos humildes, não reconheçamos que precisamos do Senhor, não, aí, consequentemente, não exercemos nossa fé e não alcançamos a graça. E, apesar de sermos muito religiosos, estamos fracos, debilitados, longe do Senhor. Veja Mateus 23 diz assim: que aflição os espera, mestres da lei, os fariseus, hipócritas, vamos os religiosos. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciem os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Percebe? Muitas vezes, queridos, a nossa religiosidade externa nos afasta de Deus, porque tira a nossa humildade. A gente se baseia naquilo que nós somos, fazemos, postos, cargos, funções, reconhecimento humano, e de alguma forma achamos que não precisamos do Senhor. Os fariseus eram assim. E Jesus, então, ele repreende essa religiosidade, chamando de hipócritas. E continua, Mateus 23:24. Guia cegos, coam água para não engolir o mosquito. Percebem? Então, amados, o que o texto diz aqui é que coam água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo, como está em Mateus 23:24. O que é isso, né, gente? Fica coando um mosquito, né? Fica se preocupando com coisas pequenas, coisas periféricas, mas deixam, né, aquilo que realmente importa, que é ter uma vida de fé e que também é justiça e misericórdia. A gente tem uma passagem, que é Lucas 17:20, em que ilustra um pouco que os próprios discípulos, Lucas 17:3, eles tinham pedido para que a sua fé fosse aumentada, mas eles passam uma situação nesse mesmo capítulo em que eles não conseguem expulsar um demônio. E Jesus, Lucas 17:20, responde por que eles não conseguiram expulsar o demônio, né? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Lucas 17:19, ele pergunta por que nós não conseguimos expulsar o demônio, e Jesus, então, explica que a sua fé é muito pequena. Então, amados, vamos pensar sobre isso, né? Vamos refletir sobre a nossa atitude diante de Deus. Como que a fé é importante para liberar, queridos, todo esse potencial da graça que Deus tem para a nossa vida, nos fortalecer em momentos oportunos, nos fortalecer no dia a dia, para que nós possamos viver verdadeiramente longe dos interesses desse mundo, como nós vimos Tito 2, né, a partir do versículo 11-13. Nós precisamos ter fé para que a graça nos alcance e nos fortaleça e possamos viver para a glória de Deus. Amém, amados? Essa é a palavra. Vamos orar, né? Pedir que Deus nos fortaleça. Vamos orar. Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra que chega até nós. Te agradecemos, Senhor, porque
É o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos educa por meio da tua graça, que chega até nós por meio da fé. Que nós, assim como seus discípulos, possamos clamar ao Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Deus, a nossa fé. Para que nós possamos ser fortalecidos pela tua graça, ensinados pela tua graça, ajudados, ó Deus, no momento oportuno, pela tua graça que chega até nós. Nós possamos, ó Deus, verdadeiramente desejar estar próximos ao Senhor por meio da fé, confiando no Senhor, tendo esse relacionamento pessoal e transformador. É isso que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Um dia abençoado, queridos. Amanhã, dia 25, feriado. Estamos aqui, se Jesus não voltar. Bom, queridos? Um dia abençoado.